O petróleo ainda é uma das maiores fontes de energia, responsável por cerca de 35% da matriz energética mundial. Resultado da decomposição de matéria orgânica depositada no subsolo ao longo de milhões de anos, esse combustível fóssil é importante não só na geração de energia. Ele também é a matéria-prima principal de muitos produtos essenciais no mundo moderno. No Brasil, a maior parte das reservas de petróleo estão localizadas no mar, em grandes profundidades. Por isso, tivemos que desenvolver tecnologia própria para a extração em águas profundas. Para encontrar os depósitos de petróleo, é preciso muito estudo, e quando a jazida é localizada, são perfurados poços exploratórios. Assim, é possível saber se o petróleo encontrado é do tipo pesado ou leve e começar a exploração. Para isso, são montadas plataformas, que concentram os trabalhos de extração. O óleo é então transportado por oleodutos e navios petroleiros até chegar às refinarias. Na refinaria, o petróleo é fracionado e cada fração é destinada a um uso específico. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. O petróleo tem muitas utilidades, mas ele também tem suas desvantagens. Ele traz vários riscos desde a extração, transporte, refino até o consumo. Alguns danos são causados durante o transporte de combustível, com vazamentos de grande escala de oleodutos e navios petroleiros. O petróleo vazado pelos navios são espalhados em alto mar, prejudicando os animais que vivem nesse ambiente. O petróleo, infelizmente, é uma fonte de energia não renovável e bastante poluente. Para minimizar os efeitos dos acidentes e vazamentos, existem várias iniciativas governamentais no Brasil. A principal delas é a Recupetro, rede cooperativa em recuperação de áreas contaminadas por atividades petrolíferas. A Petrobras também criou um programa, e várias universidades brasileiras desenvolvem pesquisas para criar formas eficientes para a limpeza de áreas degradadas. Em 1960, foi criado o cartel chamado OPEP, que controla quase 80% nas reservas mundiais, cerca de 40% da produção e mais de 60% das exportações de petróleo. Uma pesquisa de 2008 mostra que as 5 maiores reservas são em Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. No final dos anos 40, o consumo de petróleo no Brasil dispara e a produção de combustível no país é apenas simbólica. O presidente Eurico Dutra encomenda estudos para aprimorar a produção de petróleo. Após os estudos realizados, ele propõe entregar a exploração do petróleo brasileiro para as empresas internacionais. O senhor presidente Eurico Dutra recebe um buquê de flores das mãos de uma criança americana. Surge no país um movimento integrado por intelectuais, militares, estudantes e operários para defender a integridade nacional e manter o monopólio estatal do petróleo. A campanha O Petróleo é Nosso, animada pelo Centro Nacional de Estudos de Defesa do Petróleo, ganha o apoio popular, mesmo com a repressão das forças do governo. O movimento é vitorioso e, em outubro de 1953, com a edição da Lei 2004, é constituída a Petrobras, com o objetivo de executar as atividades de exploração de petróleo no Brasil, em nome da União. As operações de exploração e produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados, foram um monopólio conduzido pela Petrobras
de 1954 até 1997. Durante esse período, a Petrobras tornou-se líder em comercialização de derivados no país. Mesmo assim, não faltaram tentativas da política capitalista de levar esta riqueza para as mãos do capital privado. Em agosto de 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 9.478, que abriu as atividades da indústria petrolífera no Brasil à iniciativa privada. Entre privatizações de uma série de empresas nacionais, se fez a liberalização do setor de petróleo. No mesmo ano, a Petrobras ingressou no seleto grupo de 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. A camada pré-sal é uma formação de rochas porosas que existe no fundo do mar. Ela surgiu há mais de 100 milhões de anos, quando os continentes africano e americano se separaram. É lá na camada pré-sal que a Petrobras descobriu uma imensa jazida de petróleo e gás, tão grande que pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A jazida se estende do Espírito Santo até Santa Catarina e ocupa uma faixa de 800 quilômetros. Está distribuída em 3 bacias, a do Espírito Santo, a de Campos e a de Santos. Mas extrair petróleo da camada pré-sal é uma operação altamente complexa. Os reservatórios estão em uma profundidade superior a 7.000 metros e para chegar lá é preciso atravessar extensas camadas de sal. Lá embaixo, o petróleo e o gás ficam armazenados sob alta pressão. E é justamente o sal que faz com que o combustível que existe ali seja de ótima qualidade. É o chamado óleo leve, que tem alto valor comercial. A Petrobras estima que os campos de pré-sal produzam, a partir de 2017, mais de 1.300.000 barris de petróleo por dia. É quase 70% do que a empresa produz hoje no Brasil. E toda essa riqueza deve beneficiar o país inteiro. Por isso, o Congresso Nacional já está analisando os projetos que vão regulamentar a exploração do pré-sal. A Petrobras foi alvo de muitas polêmicas, sendo elas o caso BR-89, que foram divulgados supostos casos de corrupção na estatal, a nacionalização da Bolívia, que o presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou a nacionalização de todos os campos de petróleo e gás no país, afetando negativamente a relação entre a Petrobras e o governo boliviano, que só depois de uma longa negociação, Petrobras e Bolívia chegaram a um acordo, pelo qual a empresa passaria a receber apenas 18% dos lucros e o governo boliviano ficaria com o restante. E a Operação Lava Jato, que é o nome de uma investigação da Polícia Federal do Brasil, iniciada em 2014, para apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar mais de 10 bilhões de reais, atualmente estimado em mais de 20 bilhões. A operação recebeu esse nome devido ao uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pela quadrilha para movimentar os valores de origem ilícita. Em novembro de 2014, novos mandatos de prisão foram cumpridos, sendo presos presidentes e diretores de grandes empresas do Brasil.